Ministro, falamos de aeroportos, falamos de saneamento básico e eu vou falar um pouco de ferrovias também, que é uma das maiores queixas dos brasileiros é que no Brasil não há uma malha ferroviária desenvolvida. Aliás, 100 anos atrás era maior do que a malha atual e isso acaba criando vários problemas logísticos, seja de transporte de cargas, mas também de pessoas. Quais são os projetos para aumentar, se há projetos para aumentar a ferrovia do Brasil, se é possível fazer isso num país tão grande? E também a pergunta que muita gente se faz, que fim que deu o famoso trem-bala, queria conectar Campinas a São Paulo e Rio de Janeiro, tinha que estar pronto na Copa de 14, passaram 2 Copas e ainda não apareceu esse trem-bala. Excelente, Carlos. Acho que essa pergunta é importante porque dá a oportunidade de explicar um pouquinho do projeto nosso ferroviário, né? A gente tem trabalhado num tripé no setor de ferrovias. Então, o primeiro deles era renovar a concessão as concessões já existentes. Então, a gente fazer a renovação antecipada desses contratos. Contratos que foram feitos na década de 90, estariam se encerrando agora em 2026, 2028, e a gente antecipou a renovação agora para 20, 21, 22. Essa antecipação permite que a gente possa atualizar os contratos. Os contratos na década de 90 permitiram que boa parte da malha acabassem sendo abandonada. Né? Foi sucateada boa parte. Né? Então a gente trouxe hoje contratos muito mais modernos em termos de obrigação por parte das concessionárias. E a renovação também fez com que a gente antecipasse os investimentos. O que acontece? Hoje no interior do país nós temos ferrovias extremamente modernas, bitola larga, 1,60 m, capacidade de velocidade 80, 90 km por hora. Mas quando chega próximo aqui aos portos, a gente pega ferrovias da época do Império ainda, com geometria muito ruim, arcaica, e aí a velocidade reduz para 15 km por hora. Então a gente perde uma eficiência muito grande na chegada aos portos, especialmente na região sudeste, aqui no Porto de Santos, indo para Paranaguá, por exemplo, ali no Paraná. Ou seja, a gente precisava antecipar esses investimentos. Fizemos isso. Fizemos a renovação da malha da Vale, a Vitória, Minas e Carajás, lá no Pará. Renovação da malha da Rumo, aqui na malha paulista. Fizemos a renovação também da malha da MRS, que pega Minas, Rio e São Paulo, também indo aqui para o Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, na CDRJ. Ou seja, essa renovação faz com que a gente atraísse investimentos na ordem de 30 bilhões de reais, antecipando esses investimentos, ampliando a oferta do setor ferroviário, principalmente para cargas, para commodities, né? Pois é, e o transporte de passageiros, ministro? Então, algumas dessas renovações, principalmente aqui no interior de São Paulo, nós conseguimos fazer a segregação da malha de passageiro da malha de carga. Então a gente tem aqui, por exemplo, Como é que é? Segregação significa separar na malha o que é carga e o que é passageiro. Por que é importante separar, né? Segregar esse transporte? Porque o nível de manutenção que você precisa dar na ferrovia para passageiro é muito maior. Então tem que ter um nível de conforto muito maior. Por exemplo, a gente tem acidente no setor ferroviário quase toda semana no Brasil. Semana sim, semana não. No transporte de carga. Mas isso não é percebido, por quê? Virou um vagão de minério. Por que virou um vagão de grãos. Isso? Não, é porque a malha, ela está sendo... ainda não é está em boa. Processo de revitalização, né? Sim. Então, assim, acontece um acidente ou outro. Mas, assim, tem nível de segurança hoje padrão internacional, mas acontece. O que eu estou querendo trazer, o elemento, é o seguinte, que a gente percebe que não há um clamor com relação a isso, porque não há nenhuma fatalidade. Não é um vagão de passageiros. É um vagão de minério, é um vagão de grãos, dentro do que a empresa já opera ali. Então, assim, há um cuidado muito grande quando você segrega a malha e dá aqui, por exemplo, para o transporte em São Paulo, que a gente chama de as ferrovias em São Paulo, ligar aqui grandes centros urbanos no interior de São Paulo em direção à capital. Então, assim, vai permitir, então, que essa segregação, a gente volte a ter o transporte ferroviário de passageiros no estado de São Paulo. Isso, a renovação da malha paulista permitiu essa segregação da malha. Isso é importante, porque a gente tem feito essa agenda no país como um todo, né? Então, aí seguindo aqui um pouco desse tripé, a gente tem a questão das autorizações ferroviárias, que é a mudança do marco legal. Isso permite, então, como eu falei, o privado assumir o protagonismo do investimento, e aí tivemos mais de 80 pedidos de autorização. Isso faz com que a gente tenha aí um incremento na malha, se todas realmente virarem a chave, em torno de 20 mil novos quilômetros de ferrovia. Isso é um número expressivo, né? Hoje a gente tem em torno de 30 mil quilômetros hoje realmente funcionando, em pleno funcionamento. E estamos falando também do terceiro tripé do ponto aqui, os leilões. Fizemos o leilão da Ferrovia Integração Oeste-Leste, a FIOL, Ilhéus Caetité. Então, a ferrovia também importante ali para a parte de minério. A Bamin levou, então, esse leilão. Fizemos o leilão da Ferrovia Norte-Sul, né? Uma ferrovia há 40 anos aguardada, que conecta, então, o Itaqui ao Porto de Santos,
Então, a ferrovia também que fizemos leilão já no início de 2019 e a Rumo levou, então, essa concessão. Então, assim, é uma ferrovia estratégica, é a grande coluna dorsal do país. Permite, então, que a gente possa ter hoje as ferrovias que a gente chama de costelas, né? Conectando essa grande coluna e permitindo acesso mais amplo ao setor ferroviário, né? Pensando em passageiro e falando um pouquinho, Augusto, da questão do trem-bala, foi um projeto que... Trem-bala é começar uma malha pelo fim, né? Conseguiu a presidente Dilma. Começa pelo fim. Todos os países têm a malha e pensam depois no trem-bala, que começaria pelo trem-bala. Ao contrário. Maravilha. Eu tenho um desafio muito grande, porque acontece, a gente tem, em Rio, São Paulo, a gente tem 2 aeroportos que tem um nível de eficiência muito grande. O aeroporto Santos Dumont está no centro da cidade. O aeroporto de Congonhas está no centro da cidade. A concorrência do trem-bala é com o setor aéreo. Ela não concorre com a Dutra, não vai concorrer com outro modo de transporte, é o setor aéreo. Então, a gente tem hoje, diferentemente de outras capitais do mundo, que tem os aeroportos fora da mancha urbana. Então, você vai descer em Paris, o aeroporto está fora da mancha urbana. Você vai descer em Nova York, o aeroporto está fora da mancha urbana. Então, assim, quando você tem o trem te bota no centro urbano. Ou o metrô, pode ser também. Ou o metrô. Mas aí o trem-bala, ele permite você sair no centro urbano. Só que o Brasil, nessas 2 grandes capitais, né, essas 2 grandes megalópolis, a gente tem os aeroportos no centro da cidade. Então, a concorrência é difícil. É a 3ª maior ponte aérea do mundo. Santos Dumont e Congonhas. Terceira maior do mundo. E a gente tem cada vez mais tornando ela mais eficiente, né? Nós inauguramos na semana passada, retrasada, a biometria, embarque biométrico no aeroporto Santos Dumont e no aeroporto de Congonhas. Você consegue embarcar hoje num avião para Santos Dumont sem portar o check-in nem um documento oficial. Pela essa biometria, eu checo que você realmente está naquela aeronave e você é você mesmo, né? Então, assim, isso faz com que a gente tenha mais celeridade para o embarque e o desembarque nas aeronaves. Então, assim, é um desafio grande botar um trem-bala entre Rio e São Paulo. Não descarto isso, Carlos, para as próximas décadas, assim. Acho que é um investimento grande, tem um desafio geotécnico entre as 2 cidades também significativo, né? A ferrovia não pode ter um aclive nem um declive muito acentuado. Então, vai ser um investimento vultoso para permitir que a gente tenha esse trem-bala. Mas o setor privado pode fazer isso para nós. Só complementando, desculpa, mas a estatal está lá ainda. Mesmo depois de 10 anos, a estatal está lá pagando salários e também gastando dinheiro público. Vai ser extinta? Excelente. A estatal chamava ETAV, Empresa de Trem de Alta Velocidade. Ela foi remodelada, eu chamo EPL, Empresa de Planejamento e Logística. Essa empresa hoje é o nosso principal instrumento para estruturar projetos para concessão. O que nós estamos fazendo com a EPL, né? Não fizemos concurso público, a empresa não tem um concursado, né? Não tem um servidor concursado da empresa. E estamos fazendo a incorporação da EPL dentro da Valec. Então vamos ter uma única empresa. Então a empresa, no dia 30 de setembro... Valec era aquela que vinha construindo a Norte. Exatamente. A ferrovia do Sarney. Perfeito. Presidente Sarney. O que nós vamos fazendo, Augusto? Nós vamos juntar as 2... Já tinha nascido quando começou a construção? Acho que não, né? 85? 85? Acho que sim. Você tinha que idade? Acompanhei. 0 anos. 0 anos. Você era um bebê. Ele era um bebê. Que maravilha. Em dezembro já tinha nascido. Já tinha nascido. Já tinha nascido. Mas é muito bom. Mas assim, a gente está fazendo a incorporação dessas 2 empresas, reajustamos a questão da missão da empresa e vamos ficar com uma empresa só. E a gente vem nesse esforço de reduzir o tamanho do Estado no setor. Funcionalismo público, né? Estamos reduzindo, né? O Brasil, por exemplo, esse ano, 2021, gastou menos do PIB, né? 3,8% do PIB com funcionalismo público, certo. Comparado com 2018, foi 4,3%.